Oi pessoal, vamos lá, terceira parte aí, né? Continuando a aula 16. Agora eu vou resolver o exercício 2 da apostila, que está na página 152. E na sequência, no finalzinho aí dessa parte 3, vou apresentar dois exercícios extras conforme já tinha prometido. Bom, vamos lá. Considere a sequência de números binários 101, 101, 01, 01 e assim por diante. Primeiro, né, conceito, o que é um número binário? Um número bastante utilizado aí pelos computadores, pela informática, tem toda uma lógica matemática, mas na prática são números formados somente com algarismos 0 e 1. E esse número 101, essa sequência de algarismos, representa uma quantidade. Essa é a ideia. Na verdade, isso aqui dá 5, exatamente, representa o número 5. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, né? O que importa aqui é a gente perceber a sequência. E se você já sabe a priori o que é um número binário, fica mais fácil ainda, né? Então tem esse lance dos pré-requisitos aí, né? Se você pelo menos já ouviu falar uma vez na vida, você fala, número binário, aquele papo lá, tal, enfim, né? Não é uma coisa muito novidade, você não precisa ficar quebrando a cabeça. Mas vamos lá, olha só. Primeira coisa, esqueci de ler a pergunta, né? A soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência é. Então, primeiro, olha só, o primeiro termo é 101. É 101, desculpa, 101. Não é 101, é 101. Eu quero somar todos esses algarismos, né? Então, a soma dos algarismos do primeiro termo dá 2, né? É 1 mais 0 mais 1 que dá 2. Bom, vamos escrever aqui o segundo termo, que é 101, 0101. Percebeu a novidade aqui do primeiro para o segundo termo? É que apareceu essa sequência de algarismos 0101, né? E essa sequência aí, né, é o padrão aí que vai suceder. E aí, olha só, a soma de todos os algarismos desse segundo termo é a soma que já tinha dado antes, que é 2, mais 0 mais 1 mais 0 mais 1, ou seja, mais 2, a soma dá 4. Então, quem ficou lendo, que nem eu li errado, 101, depois, nem sei ler, 1.010.101 e tal, começa a se confundir. Agora, se você pensa direto na sequência só dos algarismos, eu quero somar os algarismos, fica mais fácil. Então, olha só, o terceiro termo é a sequência 101, 0101, até aqui está idêntico ao segundo. A novidade aqui é esse 0101, né? Ou seja, isso quer dizer, então, que a nova soma é a soma que tinha dado antes, que era 4, mais a soma dessa sequência 0101 mais 2, a nova soma é 6. Ou seja, nesse padrão aí, isso quer dizer, portanto, que as somas dos algarismos aí desses números binários é uma PA. Estou acrescentando sempre 0101, então na soma estou acrescentando sempre 2. Então, olha só, a sequência das somas dos algarismos dos números binários é essa sequência aqui, ó. 2, 4, 6, 8, pontinhos, 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 né? E aí o que a gente quer calcular, olha só, a soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos. Então a gente quer calcular tudo. Essa soma 2, mais essa soma 4, mais essa soma 6, a gente quer a soma dos 20 termos dessa PA. E aí escrevendo a fórmula, aquela orientação que eu falei, né? Sempre aí escreve a fórmula para, né, incorporar mais a fórmula, para memorizar aí a fórmula. E aí substituindo, então S20 é A1 que é 20, desculpa, a quantidade N que é 20, vezes, né, o A1 mais o A20 sobre 2. Tinha aparecido uma coisinha ali, ó, deixa eu mostrar aqui. Ou seja, se eu quero calcular a soma dos 20 termos, eu preciso de quem? Do A1, que eu já tenho que é 2, do A20 sobre 2. Então, precisamos calcular o A20. E aí, para a gente calcular o A20, podemos utilizar, então, a fórmula do termo geral, né? Então, ou usamos que A20 é o A1 mais 19 vezes a razão é 2,
o A1 é 2, né? Ou ainda, olha só, né? Vamos identificar o padrão dessa sequência, né? O padrão é o A1 é 2 vezes 1, o A2 é 2 vezes 2, o A3 é 2 vezes 3, o A4 é 2 vezes 4, o AN é 2 vezes N, né? Então a gente pode pensar também no padrão, né? Na função correspondente, se lembra, né? Então, na verdade, são os números pares aqui. E como é que a gente escrevia os números pares, né? É 2 vezes um número natural, no caso aí exatamente a posição. Nesse caso fica muito mais fácil dessa maneira aqui, né? Então, a 20 é 2 vezes 20, ou seja, 40. Percebeu? Então, se você tem essa sacada, vai mais rápido. Mas se você não tem, usa a fórmula da PA também, não tem problema, né? Substituindo aqui, portanto, quem que é o S20? É a quantidade que é 20 vezes o A1 que é 2, mais o A20 que a gente calculou agora que é 40 sobre 2. Inclusive uma observação, se você tem essa percepção aqui, ó, antes, já dá para fazer quase que direto, né? E aí, fazendo essa conta, portanto, S20 é 420, 420 está na alternativa D. Beleza? Ficou rapidinho até, né? Bom, e aí, estão aqui os dois extras que eu prometi, né? O primeiro extra, calcule a soma dos n primeiros termos pares positivos. Item B, calcule dos n pares não negativos. E o segundo da FUVEST aqui. Então, ó, dá um pause aí, deixa nessa tela, né? Tenta resolver aí, se você quiser faz o primeiro, olha a resolução, né? A parte 4, aí depois faz o segundo, olha a resolução, parte 5, ou já vai tentando aí. Então, nas partes 4 e 5 aí, vou fazer a resolução desses dois extras para vocês, beleza? Então, até daqui a pouco.